Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje e dando continuidade à nossa temática que a gente está trabalhando esses dias, né? Vamos falar agora de pontuação. E a pontuação de hoje é nada mais, nada menos do que o travessão. Vamos entender melhor para que serve esse tal de travessão? Vamos lá! Muito bem, este aqui é o travessão. Aqui, ó, já coloquei o travessão na própria palavra, travessão, vocês podem ver aqui, é esse camaradinho aqui, né? Travessão. E aí eu ampliei ele aqui. Esse é o travessão, um traço que não é uma linha, né? É importante dizer isso. Ele não vai embaixo, ele não iria aqui embaixo na mesma linha da palavra, ele é posicionado no meio, digamos assim, ele é posicionado assim, ó. E você vai saber também, você já deve ter visto aí, o hífen, né? O hífen é uma outra coisa, mas ele também, o hífen, é um tracinho também. Só que você precisa fazer uma diferença entre o hífen e o travessão, tá? O hífen é bem menor e tem uma outra finalidade. O travessão, que é esse que nós estamos vendo aqui, que é uma das pontuações, e é o que nós vamos perceber agora. Para que serve o travessão, quando é que ele deve ser utilizado, tudo bem? Então, uma das utilizações do travessão é no discurso direto, mas você precisa saber o que é discurso direto. Então, assim, já entendemos que toda a pontuação existe para a escrita, né? Você não usa pontuação na sua língua falada, você usa a sua entonação, o seu jeito de dizer, a forma como você se comunica é que que faz com que o seu interlocutor, ou seja, a pessoa que está recebendo a sua informação, entenda, né? É você que se comunica, né? E para que haja essa comunicação, para que fique uma comunicação fluida, né? É que existe a pontuação. Então a gente já entendeu isso. Então o que seria esse discurso direto? Discurso, vamos entender o discurso como fala, como comunicação. O discurso é a mensagem. E na língua portuguesa escrita nós temos o discurso direto e o discurso indireto. Eu vou até colocar aqui para você lembrar, tá? Discurso indireto. Não sei se você já analisou, eu não sei se eu já falei isso daqui, mas olha para esta palavra, pessoal, indireto, ó. É a mesma palavra de cima, só que ela tem este prefixo aqui, né? In. E este prefixo in significa não. A palavra in, em algumas, né? Você não vai imaginar aí que todos os ins das palavras significam não, né? Mas assim, discurso direto é uma coisa, discurso indireto é aquele discurso que não é direto. E o que seria então o discurso direto? Então, na escrita, que é uma outra grande temática, que são os tipos de textos, né, os gêneros textuais. Então, assim, você está escrevendo e tem escrita em tudo quanto é parte de você. Quando você abre o seu celular, por exemplo, você tem o WhatsApp, que já é um tipo de texto, digamos assim. E imagina aí uma conversa no WhatsApp. Quando você manda a mensagem, a sua mensagem fica num ladinho ali, numa cor diferente e num ladinho do celular. A mensagem da pessoa que está falando com você, do seu interlocutor, fica no outro lado do celular e com outra cor, né? Pelo menos é assim que acontece no meu, né? Eu acho que é a mesma coisa no seu, né? No meu aqui, por exemplo, as minhas mensagens, elas ficam verdes. As minhas mensagens, elas ficam verdes e as mensagens da pessoa que me enviam, elas ficam da cor branca. As minhas mensagens ficam do lado direito e as do meu interlocutor fica do lado esquerdo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que existem vários tipos de forma de você escrever, vários tipos de finalidade para que serve a escrita. Quando você está mandando um recado para alguém, um bilhete já serve. Quando você está escrevendo uma receita, ensinando alguém a fazer um tipo de prato, um tipo de comida, a receita já é um tipo de discurso diferente, um tipo de escrita diferente. Então, o discurso direto e o discurso indireto acontece quando a sua escrita está representando mais de um interlocutor, ou seja, mais de uma pessoa falando. É como se fosse um diálogo. Vamos entender assim? Um diálogo.
Vamos entender que você está escrevendo uma história, você está contando uma história. E aí existe na história o tal do narrador, é aquela pessoa que conta, né, a história. Então, o narrador da história. Então, quando o narrador está falando, está lá o texto sendo escrito. Tente imaginar um livro, tente imaginar aí. E aí, quando acontece, o narrador tem duas possibilidades de falar, né, de anunciar, de transcrever, de escrever a fala das personagens. Ou ele vai falar a fala da personagem de forma indireta ou de forma direta. Quando ele cita, por exemplo, na história aconteceu isso e o personagem Pedrinho disse que estava se sentindo mal. O que foi que aconteceu aqui? O narrador falou, né, a voz de Pedrinho. O narrador explicou a fala de Pedrinho, né? E se, diferente disto, se a fala do Pedrinho aparecesse, por exemplo, o narrador diria, e então o Pedrinho falou, e aí vem a fala do Pedrinho, ai, hoje eu estou me sentindo muito mal, estou com uma dor de barriga. Então, este último exemplo que eu dei é a fala direta, é o discurso direto, onde o personagem fala diretamente sem o intermédio do narrador, sem precisar que o narrador fale por ele, né? Então, assim, discurso direto, vou colocar uma linha aqui para você entender. Vou colocar assim, ó, fala direta do personagem. Fala direta da personagem, né? Tudo bem? Então, todas as vezes que você ouvir esse tal de discurso direto, você já entende. Opa, discurso direto é porque se trata de um texto que tem conversas ali, é uma narração, é uma história que tem vários personagens, então há essa necessidade de ter um discurso direto ou indireto. E quando tem o discurso direto é quando o personagem fala por si só, né? Se você estivesse contando uma história, você conseguiria contar uma história dizendo o que as pessoas falaram. Mas na hora da escrita você pode optar por cada personagem falar por si só, né? Sem que você, narrador ou escritor, fale por eles. Quando você estiver pegando um texto, lendo um livro, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Eu trouxe para você um exemplo, tá? Eu vou ler para você e você vai entender melhor. Acompanhe na tela comigo, olha só. Esta frase toda aqui, ó, é a frase do narrador, né? Vamos entender aqui a frase do narrador. Tudo bem? Todo esse parágrafozinho aqui, não se preocupe com esses termos que eu estou usando, parágrafo, tá certo? Que isso tudo a gente vai ver para frente. Mas vamos ler esse aqui, ó. O carro estava encostado no meio-fio. Aqui, pessoal, olha só, aqui é um exemplo de hífen, tá bem? Este hífen não é travessão, tá? Travessão é isso aqui, ó. Travessão, 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 travessão. Eu tô arriscando o texto todo, né? Vamos, depois eu marco para vocês, tá? Vamos lá, isso aqui é hífen, outra coisa, tá bom? O hífen serve para isso aqui, ó, para essa separação aí, essas palavras juntas aí, tá bom? O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar". Ele trocaria o pneu. Veja bem, meus caros e minhas caras, bem aqui, ó. Esta falinha pode deixar. Ela foi a fala deste homem que chegou. Vocês perceberam? Mas esta fala foi apresentada pelo próprio narrador como discurso indireto. Ó, pode deixar. E o que é que o narrador usou para explicar isso, né? Atrás, desculpa, eu estou confundindo você. Esquece o que eu acabei de falar. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar". É que é a fala do homem de fato, só porque foi usado a aspas para marcar essa fala do homem, tá bom? Mas não é o que eu quero falar hoje para você. Eu quero falar sobre o travessão. Ele trocaria o pneu. Opa, aí apareceu uma fala de alguém, ó. "Você tem macaco?", perguntou o homem. Olha essa frase, "você tem macaco", é do personagem, né? É do homem. Aqui, ó, deixa eu colocar de branco, não, melhor de colocar de outra cor, né? Vou colocar de verde aqui. Aqui é a fala do narrador novamente. Perguntou o homem.
E agora vem, não, respondeu a moça. Respondeu a moça é a fala do narrador de novo. Tudo bem, eu tenho, disse o homem. Fala do narrador, disse o homem. Você tem estepe? Perguntou o homem de novo. Não, disse a moça. Fala do narrador. Vamos usar o meu, disse o homem, voltou para o homem, e pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. Certo? Historinha bem legal. Veja bem, todas essas falas das personagens, olha aqui, temos travessão, Você tem macaco? Fala do homem, né? Quando a fala do personagem terminou, o travessão novamente apareceu. Perceba que o travessão está sempre destacando ali, isolando a fala do personagem, né? Não, aqui fala da personagem, da menina, da mulher. Acabou a fala dela. Tudo bem, eu tenho, tudo bem, começou a fala do personagem, terminou, começou de novo, certo? E aí já troca para outra personagem, terminou a fala da personagem, e aí vem outra fala da personagem, vamos usar o meu, terminou a fala da personagem. E aí, meus caros e minhas caras, vocês viram o que é que está servindo o travessão aí? Para destacar todas as falas de personagens, tá bom? Olha só. Aqui, como finalizou o parágrafo, não teve a necessidade de colocar travessão, tá? Aqui, mas perceba que quando começa, como já é uma outra pessoa falando, outro personagem, ele já abre com travessão também. Então aqui destaquei de laranja a fala das personagens. E aqui de azul de verde eu só tentei destacar um pouco aí, mas você entendeu que é a fala do narrador. Tudo bem? Então, esse exemplo aí que vocês estão vendo nesse trecho é um exemplo de discurso direto. Então, todas as vezes, você pode prestar atenção agora, quando você estiver lendo alguma coisa, alguma história, principalmente, algum livro que narra alguma história, algum romance, né? Você vai perceber, quando tiver personagens, claro, o uso do discurso direto. É a única forma de apresentar o discurso direto? Não. Também tem aspas que a gente vai falar em outras aulas, tá? Agora, o narrador poderia ter dito assim, ele trocaria o pneu. Ele perguntou à menina se ela tinha macaco. E a menina respondeu que não tinha. Então ele disse que usaria o dele. Perguntou em seguida se a menina tinha estepe. Novamente, a menina respondeu que não tinha estepe. Então ele disse que ia usar o dele próprio. Então, esse exemplo que eu falei agora foi todo um exemplo onde somente o narrador fala, né? Totalmente ele menciona as falas das personagens, mas ele é o único que está falando ali. Portanto, esse último exemplo que eu dei é um exemplo de discurso indireto, onde o narrador fala indiretamente a fala da personagem. Eu espero que você não esteja se confundindo, mas tenha calma que futuramente você vai compreender melhor esse assunto. Então, o uso do travessão no discurso direto é o primeiro motivo, é o primeiro exemplo, tá? É o primeiro uso. Agora vamos ver o segundo caso. O travessão também é utilizado para enfatizar, destacar termos, textos. Você tem um texto e você quer destacar, que você quer acrescentar. Eu gosto de dizer assim, acrescentar um texto, acrescentar uma informação. Olha esse texto que está aparecendo na sua tela. O Brasil acaba de lidar com um escândalo sem precedentes envolvendo as maiores empresas de frigorífico do mundo. Pronto, o texto é este, você entendeu claramente. O Brasil acaba de lidar com um escândalo sem precedentes envolvendo as maiores empresas de frigorífico do mundo. Este é o texto. Só que eu quero acrescentar nesse texto uma outra informação. Eu quero dizer que o Brasil, eu quero acrescentar aqui para o meu leitor, né, saber mais informações. O Brasil, o maior produtor e exportador de carnes do mundo. Opa, deu problema aqui. Ó, vou corrigir aqui para ficar mais bonito. Pronto, ó.
o maior produtor e exportador de carnes do mundo. Esta informação, ela não é essencial, você concorda? Eu poderia ter tirado essa informação e o texto continuaria completo, só porque eu quero acrescentar. Quando eu acrescento essa informação, toda a informação do parágrafo, do texto, ela tem uma importância, ela tem uma relevância maior. Porque quando eu digo que o Brasil é o maior produtor e exportador de carnes do mundo e que acabou de acontecer um escândalo envolvendo as principais empresas, realmente eu enfatizei aí a mensagem, né? Eu dei mais informações à pessoa que está lendo este texto. E quando eu acrescentei, quando eu enfatizei este termo, quem foi que eu usei? Eu usei travessão. Um travessão para início e um travessão para finalizar o processo, né? Então ele abre e ele fecha esta informação a mais, tá certo? É basicamente isso. O que eu preciso que você aprenda hoje é este uso do travessão nessas duas situações. A primeira, na situação de usar o discurso direto, e a segunda, quando você precisar enfatizar, destacar termos do texto, tá certo? E meus caros, muito obrigado pela atenção de vocês, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tchau, tchau!